Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 18, verso 32. O sábio tinha um filho que era muito poderoso, uma vez que era filho de um Brahmana. Enquanto brincava com meninos inexperientes, ele ficou sabendo da aflição de seu pai, que fora ocasionada pelo rei. Sem mais demora, o menino começou a falar o seguinte. Significado: devido ao bom governo de Maharaj Parikshit, mesmo um menino de tenra idade, que brincava com outros meninos inexperientes, podia tornar-se tão poderoso como um Brahmana qualificado. Esse menino era conhecido como Shringi, e ele foi bem treinado em Brahmacharya por seu pai, de modo que ele podia ser tão poderoso como um Brahmana, mesmo naquela idade. Mas porque a era de Kali estava procurando uma oportunidade de arruinar a herança cultural das 4 ordens de vida, o menino inexperiente deu uma chance para a era de Kali entrar no campo da cultura védica. O ódio às ordens de vida inferiores começou a partir deste menino Brahmana, sob a influência de Kali, e assim a vida cultural começou a degenerar dia após dia. A primeira vítima da injustiça bramânica foi Maharaj Parikshit, e desse modo, a proteção dada pelo rei contra a investida de Kali foi afrouxada. Verso 33. Shringi, o filho do Brahmana, disse: vede só os pecados dos governantes, que como corvos e cães de guarda à porta, perpetram pecados contra seus senhores, contrariando os princípios que regem os servos. Significado: os Brahmanas são considerados a cabeça e o cérebro do corpo social, e os Kshatriyas são considerados os braços do corpo social. Os braços são necessários para proteger o corpo de todos os males, mas os braços devem agir de acordo com as orientações da cabeça e do cérebro. Esse é o arranjo natural feito pela Ordem Suprema, pois confirma-se no Bhagavad Gita que as 4 ordens ou castas sociais, a saber, os Brahmanas, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Shudras, são dispostos de acordo com a qualidade e trabalho feito por eles. Naturalmente, o filho de um Brahmana tem uma boa oportunidade de tornar-se um Brahmana, através da orientação de seu pai qualificado, assim como o filho de um médico praticante tem uma boa oportunidade de tornar-se um médico praticante qualificado. Assim, o sistema de castas é bastante científico. O filho deve aproveitar-se das qualificações do pai e, desse modo, tornar-se um Brahmana ou um médico praticante, e não outra coisa. Sem ser qualificado, ninguém pode tornar-se um Brahmana ou médico praticante, e este é o veredito de todas as escrituras e ordens sociais. Aqui, Shringi, um filho qualificado de um grande Brahmana, alcançou o necessário poder bramânico, tanto por nascimento quanto por treinamento. Mas ele carecia de cultura, porque era um menino inexperiente. Pela influência de Kali, o filho do Brahmana ficou inflado com o poder bramânico, e assim comparou erroneamente Maharaj Parikshit aos corvos e cães de guarda. De certo,
o rei é o cão de guarda do Estado, no sentido que ele mantém olhos vigilantes sobre as fronteiras do Estado para sua proteção e defesa. Mas tratá-lo de cão de guarda é sinal de um menino inculto. Desse modo, a queda dos poderes bramânicos começou logo que eles deram importância ao direito de nascimento sem a devida cultura. A queda da casta dos Brahmanas começou na Era de Kali. E uma vez que os Brahmanas são as cabeças da ordem social, todas as outras ordens da sociedade também começaram a deteriorar-se. Esse início da deterioração bramânica foi muito deplorado pelo pai de Shringi, como observaremos adiante. Verso 34. Os descendentes das ordens reais são claramente designados como cães de guarda, e eles devem manter-se à porta. Com que fundamento podem os cães entrar na casa e exigir jantar com o dono no mesmo prato? Significado: o inexperiente menino Brahmana certamente sabia que o rei pediu água a seu pai, e o pai não respondeu. Ele tentou explicar a falta de hospitalidade de seu pai de maneira insolente, digna de um menino inculto. Ele não estava absolutamente pesaroso pelo fato de o rei não ter sido bem recebido. Ao contrário, ele justificou o ato errôneo de maneira característica de Brahmanas da Kali Yuga. Ele comparou o rei a um cão de guarda, e desse modo considerou errado que o rei entrasse na casa de um Brahmana e pedisse água do mesmo pote. De certo, o cão é criado por seu dono, mas isso não significa que o cão possa exigir comida e bebida do mesmo pote. Essa mentalidade de falso prestígio é a causa da queda da perfeita ordem social. E podemos ver que a princípio ela foi iniciada pelo filho inexperiente de um Brahmana. Assim como o cachorro nunca tem permissão de entrar dentro da casa, embora ele seja criado pelo dono. Analogamente, de acordo com Shringi, o rei não tinha direito algum de entrar na casa de Shamika Rishi. Segundo a opinião do menino, o rei, e não o seu pai, estava errado, e assim ele justificou o silêncio de seu pai. Verso 35. Após a partida do Sr. Sri Krishna, a personalidade de Deus e governante supremo de todos, esses indivíduos arrogantes têm florescido, uma vez que nosso protetor se foi. Portanto, eu próprio me encarregarei disso e os castigarei. Testemunhai só o meu poder. Significado: o Brahmana inexperiente, inflado por um pequeno Brahma Tejas, ficou influenciado pelo encanto da Kali Yuga. Maharaj Parikshit deu licença a Kali para viver em 4 lugares, como se mencionou anteriormente. Mas devido a seu governo muito hábil, a personalidade de Kali mal podia encontrar os lugares a ela atribuídos. A personalidade de Kali Yuga, portanto, estava buscando a oportunidade para estabelecer sua autoridade. E pela graça do Senhor, ele encontrou uma brecha no inflado e inexperiente filho de Brahmana. O pequeno Brahmana queria mostrar seu poder de destruição, e ele teve a audácia de punir tão grande rei como Maharaj Parikshit. Ele queria tomar o lugar do Sr. Krishna após sua partida. Esses são os principais sinais dos arrogantes que querem tomar o lugar de Sri Krishna, sob a influência da Era de Kali. Uma pessoa arrogante, com um pouco de poder, quer tornar-se uma encarnação do Senhor. Tem havido muitas encarnações falsas após a partida do Sr. Krishna da superfície do globo.
e elas estão desencaminhando o público inocente, ao aceitar obediência espiritual da massa popular em geral, para manter o falso prestígio. Em outras palavras, a personalidade de Kali obteve a oportunidade de reinar através desse Shringi, filho de Brahmana. Verso 36. O filho do Rishi, cujos olhos estavam vermelhos de ira, tocou a água do rio Kaushika enquanto falava com seus companheiros de folguedos, e descarregou a seguinte tempestade de palavras. Significado: as circunstâncias sob as quais Maharaj Parikshit foi amaldiçoado eram simplesmente infantis, como se depreende deste verso. Shringi estava mostrando sua insolência entre seus companheiros de folguedos, que eram inocentes. Qualquer homem são o teria impedido de causar mal tão grande a toda a sociedade humana. Ao matar um rei como Maharaj Parikshit, apenas para fazer uma exibição de poder bramânico adquirido, o inexperiente filho de Brahmana cometeu um grande erro. Verso 37. O filho do Brahmana amaldiçoou o rei da seguinte maneira: no 7º dia a partir de hoje, uma serpente alada picará o mais vil desta dinastia, Maharaj Parikshit, porque ele violou as leis da etiqueta ao insultar meu pai. Significado: assim começou o início da má utilização do poder bramânico, e gradualmente os brahmanas na era de Kali tornaram-se destituídos tanto de poderes bramânicos quanto de cultura. O menino Brahmana considerou Maharaj Parikshit um Kulangara, ou o mais vil da dinastia. Mas, na verdade, o próprio menino Brahmana o era, porque unicamente a partir dele é que a casta Brahmana ficou sem poder, assim como a serpente, cujos dentes venenosos são quebrados. A serpente é temível enquanto tem seus dentes venenosos. De outra forma, ela só causa medo às crianças. A personalidade de Kali conquistou primeiramente o menino Brahmana e gradualmente as outras castas. Assim, todo o sistema científico de ordens da sociedade, nesta era, assumiu a forma de um sistema de castas vicioso, que agora está sendo extirpado por outra classe de homens, de igual maneira influenciados pela era de Kali. Devemos ver a causa fundamental da viciação e não tentar condenar o sistema em si, sem conhecimento de seu valor científico. Verso 38. A seguir, quando o menino regressou ao eremitério, ele viu uma serpente no ombro de seu pai, e, movido de aflição, chorou muito alto. Significado: o menino estava descontente, porque cometera grande erro, e ele queria aliviar-se do fardo de seu coração, através do choro. Desse modo, após entrar no eremitério e ver seu pai naquelas condições, ele chorou em altas vozes, buscando aliviar-se. Mas já era tarde demais. O pai só pôde deplorar todo o incidente. Verso 39. Ó Brahmanas, ao ouvir seu filho chorando, o Rishi, que nascera na família de Angira Muni, gradualmente abriu seus olhos e viu a serpente morta em volta de seu pescoço. Verso 40. Atirou de lado a serpente morta e perguntou a seu filho por que ele estava chorando, se alguém lhe fizera mal. Ao ouvir isso, o filho explicou-lhe o que tinha acontecido. Significado:
O pai não levou muito a sério a serpente morta em seu pescoço. Ele simplesmente a jogou fora. Na verdade, não havia nada de seriamente errado no ato de Maharaj Pariksit. Mas o filho tolo levou isto muito a sério e, influenciado por Kali, amaldiçoou o rei e desse modo encerrou mais um capítulo de uma história feliz. Verso 41. O filho contou ao pai que havia amaldiçoado o rei, embora este nunca devesse ter sido condenado, pois era o melhor entre todos os seres humanos. O Rishi não pôde congratular-se com seu filho, mas ao invés, começou a lamentar-se, dizendo: Ai de mim! Que ato pecaminoso tão grande meu filho cometeu, aplicando pesada punição por insignificante ofensa. Significado: o rei é o melhor de todos os seres humanos. Ele é o representante de Deus e nunca deve ser condenado por quaisquer de suas ações. Em outras palavras, o rei não pode cometer erros. Pode ser que o rei mande enforcar um réu, filho de Brahmana, mas ele não se torna pecaminoso por matar um Brahmana. Mesmo que haja algo errado com o rei, ele jamais deve ser condenado. Pode ser que o médico praticante mate um paciente por tratamento incorreto, mas um matador assim nunca é condenado à morte. O que dizer então de um rei bom e piedoso como Maharaj Pariksit? No modo de vida védico, o rei é treinado para tornar-se Raja Rishi, ou grande santo, embora esteja governando como rei. É apenas através do bom governo do rei que os cidadãos podem viver pacificamente e sem qualquer medo. Os Raja Rishis governam seus reinos tão bem e piedosamente que seus súditos respeitavam-nos como se eles fossem o Senhor. Esta é a instrução dos Vedas. O rei chama-se Narendra, ou melhor, entre os seres humanos. Como então um rei como Maharaj Pariksit poderia ser condenado por um inexperiente, inflado filho de Brahmana, muito embora este tivesse alcançado os poderes de Brahmana qualificado? Como Shamika Rishi era um Brahmana bom e experiente, ele não aprovou as ações de seu filho condenado. Ele começou a lamentar-se por tudo o que seu filho havia feito. O rei estava além da jurisdição das maldições como uma regra geral. E o que dizer de um rei bom como Maharaj Pariksit? A ofensa do rei fora das mais insignificantes, e sua condenação à morte fora certamente um grande pecado de Shringi. Portanto, Rishi Shamika deplorou todo o incidente. Verso 42. Ó meu filho, tua inteligência é imatura, e portanto não tens conhecimento de que o rei, que é o melhor entre os seres humanos, é tão bom como a personalidade de Deus. Ele nunca deve ser posto em pé de igualdade com os homens comuns. Os cidadãos do Estado vivem em prosperidade, sendo protegidos pelos seus poderes insuperáveis. Verso 43. Meu caro filho, o senhor, que carrega a roda de uma quadriga, é representado pelo regime monárquico, e quando esse regime é abolido, todo o mundo se enche de ladrões, que então aniquilam imediatamente os súditos desprotegidos, como se fossem cordeiros dispersos. Significado: segundo o Srimad Bhagavatam, o regime monárquico representa o Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Afirma-se que o rei é o representante da absoluta personalidade de Deus,
porque ele é treinado na aquisição de qualidades divinas para proteger os seres vivos. A guerra de Kurukshetra foi planejada pelo Senhor para estabelecer o verdadeiro representante do Senhor, Maharaj Yudhishthira. Um rei ideal, inteiramente treinado através da cultura e do serviço devocional, com espírito marcial, torna-se rei perfeito. Essa monarquia pessoal é muito melhor que a dita democracia, sem treinamento nem responsabilidade. Os ladrões e assaltantes da democracia moderna buscam a eleição pela farsa do sufrágio eleitoral. E os ladrões e assaltantes bem-sucedidos devoram as massas populares. Um monarca treinado é muito melhor que milhares de assaltantes ministeriais inúteis. E aqui se insinua que pela abolição de um regime monárquico como o de Maharaj Pariksit, as massas populares tornaram-se abertas a muitos ataques da era de Kali. Elas nunca são felizes numa forma de democracia tão largamente alardeada. O resultado de tal administração sem rei é descrito nos versos seguintes. Verso 44. Devido ao término dos regimes monárquicos e ao saque da riqueza do povo por ladrões e salteadores, haverá grandes convulsões sociais. As pessoas serão mortas e injuriadas, e os animais e as mulheres serão roubados. E nós seremos os responsáveis por todos esses pecados. Significado: a palavra Naha, nós, é muito significativa neste verso. O sábio toma corretamente os Brahmanas como uma comunidade responsável pela eliminação do governo monárquico, dando assim oportunidade aos pretensos democratas, que geralmente são assaltantes da riqueza dos súditos do Estado. Os ditos democratas se apoderam da máquina administrativa, sem responsabilizar-se pela condição próspera dos cidadãos. Todos tomam seus postos em troca de gozo pessoal. E assim, ao invés de um rei, crescem inúmeros reis irresponsáveis para cobrar impostos dos cidadãos. Aqui se prevê que, na ausência de um bom governo monárquico, todos serão causa de perturbação para os demais, mediante o assalto às riquezas, aos animais, às mulheres, etc. Verso 45. Nessa altura, as pessoas em geral se desviarão sistematicamente do caminho de uma civilização progressista, com respeito às ocupações qualitativas das castas e ordens da sociedade, e aos preceitos védicos. Assim, elas serão mais atraídas pelo desenvolvimento econômico para o gozo dos sentidos. E, como resultado, haverá população indesejada ao nível de cães e macacos. Significado: aqui se prevê que, na ausência de um regime monárquico, as massas populares em geral serão população indesejada, semelhante a cães e macacos. Assim como os macacos são demasiadamente propensos sexualmente, e os cães são desavergonhados no intercurso sexual, a massa da população em geral, nascida de ligações ilegítimas, sistematicamente afastar-se-á do caminho védico, das boas maneiras e das ocupações qualitativas, nas castas e ordens de vida. O modo de vida védico é a marcha progressiva da civilização dos arianos. Os arianos são progressistas em civilização védica. O destino da civilização védica é voltar ao Supremo, voltar ao lar, onde não há nascimento,
morte, velhice, nem doença. Os Vedas orientam todos a não permanecerem na escuridão do mundo material, mas a prosseguirem adiante, rumo à luz do reino espiritual, muito além do céu material. O sistema qualitativo de castas e as ordens de vida são planejados cientificamente pelo Senhor e seus representantes, os grandes rishis. O modo perfeito de vida proporciona toda espécie de instruções nas coisas tanto materiais quanto espirituais. O modo védico de vida não permite que homem algum seja como os macacos e os cães. Civilização degradada no gozo dos sentidos e desenvolvimento econômico é o subproduto de governo ateu ou sem rei, do povo, pelo povo e para o povo. O povo não deve, portanto, ressentir-se das pobres administrações, por ele mesmo eleitas. Verso 46. O imperador Parikshit é rei piedoso. Ele é celebérrimo e devoto de primeira classe da personalidade de Deus. Ele é um santo entre a realeza e executou muitos sacrifícios de cavalos. Quando semelhante rei está cansado ou fatigado, sendo atingido pela fome e pela sede, ele não merece absolutamente ser amaldiçoado. Significado: após explicar os códigos gerais relacionados à posição real, e depois de afirmar que o rei não pode cometer erros e, portanto, nunca deve ser condenado, o sábio Shamika quis dizer algo específico sobre o imperador Parikshit. A qualificação específica de Maharaj Parikshit é resumida aqui. O rei, mesmo considerado somente como rei, era famosíssimo como um governante que administrava os princípios religiosos da ordem real. Nos Shastras prescrevem-se os deveres de todas as castas e ordens da sociedade. Todas as qualidades de um kshatriya mencionadas no Bhagavad Gita 18:43 estavam presentes na pessoa do imperador. Ele também era grande devoto do Senhor e alma autorrealizada. Amaldiçoar semelhante rei, por ele estar cansado ou fatigado, com fome e sede, não foi absolutamente apropriado. Assim, Shamika Rishi admitiu, sob todos os pontos de vista, que Maharaj Parikshit fora amaldiçoado da maneira mais injusta. Embora todos os Brahmanas estivessem à parte do incidente, ainda assim, devido à ação infantil de um menino Brahmana, toda a situação do mundo transformou-se. Desse modo, Rishi Shamika, um Brahmana, tomou sobre si a responsabilidade de toda a deterioração da boa ordem do mundo. Verso 47. Então o Rishi orou à onipenetrante personalidade de Deus, para que perdoasse seu filho imaturo, que não tinha inteligência e que cometera o grande pecado de amaldiçoar alguém que estava completamente livre de todos os pecados, que era subordinado e que merecia proteção. Significado: todos são responsáveis pelas próprias ações, sejam piedosas ou pecaminosas. Rishi Shamika pôde prever que seu filho cometera um grande pecado ao amaldiçoar Maharaj Parikshit, o qual merecia ser protegido pelos Brahmanas, pois ele era governante piedoso e completamente livre de todos os pecados, por ser devoto de primeira classe do Senhor.
quando se comete uma ofensa ao devoto do Senhor. É muito difícil superar a reação. Os Brahmanas, estando à cabeça das ordens sociais, destinam-se a proteger seus subordinados, e não a amaldiçoá-los. Há ocasiões em que um Brahmana pode amaldiçoar furiosamente um subordinado kshatriya ou vaishya, etc. Mas no caso de Maharaj Parikshit, não havia fundamento para isso, como já se explicou. O menino Brahmana o fez devido à simples vaidade de ser filho de Brahmana, e assim ele tornou-se passível de punição pela lei de Deus. O Senhor nunca perdoa alguém que condene seu devoto puro. Portanto, ao amaldiçoar o rei, o tolo Shringi cometera não apenas um pecado, mas também a maior ofensa. Portanto, o Rishi pôde prever que somente a suprema personalidade de Deus poderia salvar seu filho do ato pecaminoso. Portanto, ele orou diretamente, pedindo perdão ao Senhor Supremo, o qual é o único que pode desfazer algo impossível de ser mudado. O apelo foi feito em nome de um menino idiota que não tinha desenvolvido inteligência alguma. Pode-se levantar aqui a questão de que, se era desejo do Senhor que Maharaj Parikshit fosse colocado naquela posição incômoda para que pudesse libertar-se da existência material, por que então um filho de Brahmana era tido como responsável por este ato ofensivo? A resposta é que o ato ofensivo for executado por uma criança somente para que ela pudesse ser facilmente perdoada. E assim a oração do pai foi aceita. Mas caso se questione o motivo pelo qual a comunidade Brahmana foi responsabilizada, como um todo, de permitir a presença de Kali nos afazeres do mundo, no Varaha Purana dá-se a resposta seguinte: que os demônios, que agiram hostilmente contra a personalidade de Deus, mas não foram mortos pelo Senhor, obtiveram permissão de nascer nas famílias dos Brahmanas, para aproveitarem-se da era de Kali. O Senhor todo misericordioso deu-lhes uma oportunidade de nascerem em famílias de Brahmanas piedosos, para que eles pudessem progredir no caminho da salvação. Mas os demônios, ao invés de utilizar a boa oportunidade, abusaram da cultura bramânica, deixando-se inflar pela vaidade de se terem tornado brahmanas. O exemplo típico é o filho de Shamika Rishi. E todos os filhos tolos de brahmanas são aqui aconselhados a não se tornarem tão idiotas como Shringi e precaver-se sempre contra as qualidades demoníacas que tiveram em seus nascimentos anteriores. É claro que o menino tolo teve o perdão do Senhor, mas outros, que talvez não tenham um pai como Shamika Rishi, serão postos em grande dificuldade se abusarem das vantagens obtidas pelo nascimento em família Brahmana. Verso 48. Os devotos do Senhor são tão indulgentes que, mesmo que sejam difamados, trapaceados, amaldiçoados, perturbados, negligenciados ou mesmo mortos, nunca propendem a vingar-se. Significado: Rishi Shamika sabia também que o Senhor não perdoa a alguém que tenha cometido uma ofensa aos pés de lótus de um devoto. O Senhor pode somente orientar que se busque abrigo no devoto. O Rishi pensou consigo mesmo que se Maharaj Parikshit contra-amaldiçoasse o menino,
ele poderia salvar-se. Mas ele também sabia que o devoto puro é indiferente às vantagens ou reveses mundanos. Assim, os devotos nunca são propensos a revidar difamações pessoais, maldições, negligências, etc. No que diz respeito a essas coisas, os devotos não ligam para questões pessoais. Mas no caso de elas serem executadas contra o Senhor e seus devotos, então os devotos tomam providências enérgicas. Aquela era uma questão pessoal, e por isso Shamika Rishi sabia que o rei não revidaria. Assim, não havia outra alternativa, além de fazer um apelo ao Senhor, para o menino imaturo. Não é que apenas os Brahmanas sejam poderosos o bastante para amaldiçoar ou abençoar seus subordinados. O devoto do Senhor, mesmo que não seja um Brahmana, é mais poderoso que um Brahmana. Mas um devoto poderoso nunca abusa do poder para benefício pessoal. Qualquer que seja o poder que o devoto tenha, sempre o utiliza apenas no serviço ao Senhor e seus devotos. Verso 49. Dessa maneira, o sábio lamentou-se pelo pecado cometido por seu próprio filho. Ele não levou muito a sério o insulto cometido pelo rei. Significado. Agora se esclarece todo o incidente. O fato de Maharaj Parikshit ter enguirlandado o sábio com uma serpente morta não foi absolutamente uma ofensa muito séria. Mas o fato de Shringi ter amaldiçoado o rei foi uma ofensa séria. A ofensa séria foi cometida por mera criança tola. Portanto, ela merecia ser perdoada pelo Senhor Supremo, embora não fosse possível livrar-se da reação pecaminosa. Maharaj Parikshit também não se importou com a maldição lançada contra ele, por um Brahmana tolo. Ao contrário, ele aproveitou-se totalmente da situação incômoda, e pela grande vontade do Senhor, Maharaj Parikshit atingiu a perfeição máxima da vida, através da graça de Srila Shukadev Goswami. Na verdade, este era o desejo do Senhor, e Maharaj Parikshit, Rishi Shamika e seu filho Shringi foram todos instrumentos no cumprimento do desejo do Senhor. Assim nenhum deles foi posto em dificuldade, porque tudo foi feito em relação com a Pessoa Suprema. Verso 50. Geralmente, os transcendentalistas, muito embora ocupados por outros nas dualidades do mundo material, não se afligem. Tampouco eles sentem prazer em coisas mundanas, pois estão transcendentalmente ocupados. Significado. Os transcendentalistas são os filósofos empíricos, os místicos e os devotos do Senhor. Os filósofos empíricos tencionam alcançar a perfeição de se fundirem no ser do absoluto. Os místicos tencionam perceber a superalma onipenetrante. E os devotos do Senhor ocupam-se no transcendental serviço amoroso à personalidade de Deus. Uma vez que Brahman, Paramatma e Bhagavan são diferentes fases da mesma transcendência, todos esses transcendentalistas estão além dos três modos da natureza material. Aflição e felicidade materiais são produtos dos três modos, e, portanto, as causas dessa aflição e felicidade materiais nada têm a ver
com os transcendentalistas. O rei era um devoto e o rishi era um místico. Portanto, ambos estavam desapegados do incidente acidental, criado pela vontade suprema. A criança travessa foi um instrumento no cumprimento da vontade do Senhor. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 18º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado Maharaj Parikshit é amaldiçoado por um menino Brahmana.